Já imaginou como seria viver em um mundo onde a voz de Deus se faz ouvir através de homens e mulheres escolhidos? Um mundo onde a verdade divina ecoa com força e clareza, guiando o povo e confrontando o pecado? Este é o mundo dos profetas da Bíblia, homens e mulheres corajosos que, com suas palavras e ações, impactaram a história da humanidade. Bem-vindos ao canal Inspiração Motivacional. Hoje, vamos desvendar os segredos da Bíblia e explorar a vida e o legado dos profetas, esses mensageiros divinos que nos ensinam sobre fé, arrependimento e esperança. Quem eram os profetas? Qual era o seu papel na sociedade? Qual a diferença entre um profeta e um sacerdote? Para responder a essas perguntas, vamos mergulhar no significado da palavra profeta e explorar as diferentes funções que eles desempenhavam na Bíblia. Descobriremos que os profetas eram muito mais do que simples preditores do futuro. Eles eram porta-vozes de Deus, chamados a transmitir mensagens divinas ao povo, confrontar o pecado e anunciar a salvação. Analisaremos as diferentes palavras hebraicas e gregas usadas para profeta na Bíblia, investigando suas nuances de significado. Exploraremos a relação entre profetas e reis, mostrando como os profetas influenciavam a política e a vida social de Israel. Como um profeta era chamado por Deus? Quais eram os sinais e as características de um chamado profético? A Bíblia nos apresenta diferentes exemplos de chamados proféticos, como o de Moisés, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Analisaremos esses relatos, buscando entender como Deus se comunicava com os profetas e como eles respondiam a esse chamado divino. Refletiremos sobre a importância da obediência e da fé para aceitar e cumprir a missão profética. Investigaremos os diferentes tipos de visões e experiências que os profetas tiveram ao receber o chamado de Deus. Discutiremos o papel do Espírito Santo no processo de capacitação dos profetas. Quem são os profetas maiores da Bíblia? Quais foram suas principais mensagens e seus legados? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são considerados os profetas maiores devido à extensão de seus escritos e à relevância de suas profecias. Estudaremos a vida e o ministério de cada um deles, explorando seus contextos históricos, suas mensagens de advertência e esperança, e o impacto que suas palavras tiveram sobre o povo de Israel e sobre a história da salvação. Analisaremos as profecias messiânicas de Isaías, as lamentações de Jeremias, as visões de Ezequiel e as profecias apocalípticas de Daniel. Além dos profetas maiores, a Bíblia também nos apresenta 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Apesar de seus escritos serem mais curtos, suas mensagens são igualmente importantes e relevantes para a compreensão da vontade de Deus. Analisaremos a vida e o ministério de cada um deles, explorando seus contextos históricos, suas mensagens específicas e o legado que deixaram para o povo de Deus. Investigaremos a diversidade de temas abordados pelos profetas menores, como a justiça social, o amor de Deus, o juízo divino e a restauração de Israel. Os profetas não viviam em um vácuo. Suas mensagens eram sempre direcionadas a um contexto histórico e social específico. Para entender a fundo o significado de suas palavras, é fundamental conhecer a realidade do povo de Israel em cada época, as ameaças externas, os problemas internos e os desafios que enfrentavam. Mergulharemos nos contextos históricos e sociais dos profetas, explorando as particularidades de cada período e como elas influenciavam as mensagens proféticas. Analisaremos a relação entre os profetas e os reis de Israel, mostrando como eles influenciavam a política e a vida social do povo. Investigaremos a importância da arqueologia e de outras fontes históricas para a compreensão do contexto dos profetas. Qual era a principal mensagem dos profetas? Quais eram os temas recorrentes em seus discursos? Os profetas, embora tenham vivido em épocas diferentes e tenham se dirigido a públicos distintos, compartilhavam uma mensagem central: a necessidade de arrependimento, de conversão e de fidelidade a Deus.
Analisaremos as mensagens proféticas, identificando os principais temas abordados, como a justiça social, a idolatria, a aliança com Deus e a esperança messiânica. Refletiremos sobre a relevância dessas mensagens para os nossos dias e como podemos aplicá-las em nossa vida. Investigaremos a importância da interpretação dos textos proféticos para a compreensão da mensagem bíblica. Discutiremos a relação entre profecia e história, mostrando como as profecias se cumpriram ao longo do tempo. Qual é o legado dos profetas para a humanidade? Qual a importância de seus ensinamentos para os dias atuais? Os profetas, com suas palavras e ações, deixaram um legado de fé, coragem e esperança que continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Seu exemplo nos convida a sermos justos, compassivos e fiéis a Deus, buscando sempre a verdade e o bem. Refletiremos sobre o legado dos profetas, reconhecendo a importância de seus ensinamentos para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Investigaremos como a mensagem profética foi transmitida e interpretada ao longo dos séculos. Discutiremos a relevância da mensagem profética para a teologia e para a vida da Igreja. As mensagens dos profetas são incrivelmente atuais e relevantes para os nossos dias. Apesar de terem sido proferidas há milhares de anos, suas palavras continuam a ecoar com força e clareza, confrontando o pecado, denunciando a injustiça e anunciando a esperança de um futuro melhor. A justiça social, tema recorrente nas mensagens proféticas, continua sendo uma questão central em nosso mundo. A desigualdade, a pobreza, a exploração e a violência são realidades que clamam por justiça e solidariedade. Os profetas nos convidam a defender os direitos dos mais fracos, a lutar contra a opressão e a construir uma sociedade mais justa e fraterna. A idolatria, outro tema frequente nas mensagens proféticas, também se manifesta de diferentes formas em nossos dias. O culto ao dinheiro, ao poder, ao sucesso e à fama pode nos afastar de Deus e nos levar a colocar nossa confiança em coisas passageiras e ilusórias. Os profetas nos alertam para o perigo da idolatria e nos convidam a voltar o nosso coração para Deus, buscando os valores eternos e verdadeiros. A aliança com Deus, tema central na mensagem profética, continua sendo um desafio e um convite para o povo de Deus. A fidelidade, a obediência e o amor a Deus são os pilares de uma vida de aliança. Os profetas nos lembram da importância de mantermos nossa aliança com Deus, mesmo em meio às dificuldades e tentações. A esperança messiânica, presente em todas as mensagens proféticas, continua sendo uma luz que brilha em meio à escuridão. Os profetas nos anunciam a vinda de um Messias, um Rei justo e misericordioso que estabelecerá o reino de Deus na terra. Essa esperança nos sustenta em meio às tribulações e nos motiva a lutar por um mundo melhor. A atualidade da mensagem profética se revela em sua capacidade de nos interpelar, de nos confrontar com nossos pecados e omissões, e de nos despertar para a necessidade de mudança e conversão.